não podem andar, e eu pros que não podem ver nem escutar. Eu canto para ver a guerra acabar, e eu canto pra não escutar os canhões. Os ninhos criados sem amor. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Everything's gonna be alright. De um lado, a música de Ariosto Lopes, deficiente visual. De outro, a pintura de Jefferson Ramos da Cruz, que tem paralisia. Em comum, eles tiveram um público atento e interessado na arte que produzem. Os dois participaram das homenagens ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado na Câmara nesta quarta-feira. Jefferson está fazendo sua primeira exposição, Cores da Vida. 21 telas produzidas em 3 anos de trabalho e aprendizado, todas pintadas com a boca. Eu vi um menino pintando, aí me empolguei e também quis pintar. Difícil acreditar, as fotos da exposição Percepção do Visível foram feitas por deficientes visuais, alguns completamente cegos. É resultado de um projeto do Sesc e Senac de São Paulo, que procura dar aos deficientes autonomia. O primeiro exercício é a autonomia, então ele tem que sair depois de 4 aulas e falar com uma pessoa e tirar uma foto dessa pessoa sozinho, um retrato. Tem que falar, olha, eu sou deficiente visual, quero tirar uma foto sua. Aí ele põe a mão aqui do lado, aí ele puxa a câmera, alguns deles põem aqui, né? Pede para você falar um pouco a altura, pede um pouco que você fale um pouco do seu perfil. E aí se quer uma vertical, dá uns passos para trás, se quer uma assim. Então é isso que é importante, entendeu? Desenvolver autonomia, porque a fotografia é uma ferramenta para se discutir essa questão. Para eles, a Libras, e não o português, deve ser a primeira língua dos alunos. O surdo tem que estudar numa escola de surdos até mais ou menos o 5º ano. Porque ele vai estar aprendendo a língua dele. Depois do 5º ano, ele pode ser incluído numa escola regular com intérprete. Mas ele tem que ter uma base linguística. Com a ajuda da Kátia, Bruno conta pra gente como foi a descoberta da Libras. Depois que eu aprendi a Libras, eu consegui me comunicar com todas as pessoas, porque eu passei a ter uma identidade. Então, dentro da escola, é importante, e isso é importante divulgar para os pais e para os alunos que frequentam as escolas. Eles contaram essa história para o ministro da Educação, Fernando Haddad. Nós tivemos uma reunião com ele, foi muito complicado, eles estão muito fechados. As escolas ainda não estão preparadas para essa inclusão que eles querem. Faltam intérpretes profissionais. No futuro pode até ser que dê, mas agora não. Professores e intérpretes se aprofundam no estudo da Libras, linguagem brasileira de sinais. Não é fácil, né? Assim como todas as outras línguas, precisa de treinamento, precisa de estudos e principalmente de contato com a comunidade surda. Porque se eu aprendo uma coisa e não testá-la, além de eu esquecer, eu não vou conseguir identificar algumas variações linguísticas para poder entender o que a pessoa está falando. Esses profissionais atuam em empresas privadas, escolas e, desde 2005, nos órgãos públicos, pelo menos 5% dos servidores devem estar capacitados para o uso e interpretação da Libras. Na Câmara dos Deputados, todas as sessões do plenário e comissões são traduzidas do português para esta nova linguagem. A gente saiu da ilegalidade, vamos dizer assim, e passamos a ter realmente uma função. Hoje eu posso dizer que eu sou tradutor e intérprete com regulamentação, com a lei, né, nos assegurando. E eu acho que a partir de agora nós poderemos criar sindicatos para que regulamente, para que criem regras, né, para que a gente seja realmente reconhecido no mercado de trabalho. A lei que regulamenta a profissão determina que o intérprete de sinais tem que ter o nível médio completo e cursos de educação profissional, de extensão e formação continuada reconhecidos pelas secretarias de educação. Mas o presidente vetou o artigo do projeto original que determinava que todos os intérpretes tenham curso de nível superior na área.
A decisão foi criticada por alguns profissionais. Eu acho importante essa necessidade de se ter um nível superior, para que a gente consiga realmente fazer uma tradução, uma interpretação do conteúdo real e exatamente o que está sendo falado, para que a comunidade surda possa entender realmente o que está sendo falado. A gente tem que ver o que vai ser interpretado. Se um intérprete for interpretar numa faculdade, é essencial que ele tenha pelo menos uma faculdade também, porque ele vai lidar com aquela linguagem acadêmica, então ele precisa já ter um conhecimento prévio, né? Agora, claro, eu vou fazer um acompanhamento num hospital, vou fazer um acompanhamento numa delegacia, pode ser também um tradutor de nível médio. Por telefone, a relatora, deputada Maria Helena, disse que a exigência de nível superior veio dos próprios tradutores. A expectativa da própria categoria é de que, já que existe hoje formação superior, cursos de nível superior e intérprete de sinais, que esses profissionais também tenham o seu espaço e que aqueles que não têm nível superior tenham tempo de ter essa formação. Tem um período de tempo para poderem se qualificar e ter formação superior. Há empresas que, apesar de terem que cumprir com a lei de cotas, mas têm embutido um certo preconceito. Uma certa agente de recursos humanos de uma empresa disse uma vez: é preciso nós aprendermos a lidar com essa gente. Essa gente se referindo a pessoas com deficiência. Então, ela entendia como uma obrigação o respeito a uma lei trabalhista e não como um direito de sujeitos que são diferentes de se tornarem produtivos, de produzirem para a sociedade e de participarem da inclusão social. No setor público, a legislação garante até 20% das vagas para os deficientes físicos. Que não quer contratar. Tem gente que tiver, não vou contratar esse bicho não vai dar certo, não. Tem outros que já é justo que contrata, se for tipo empresa privada que quer lucro mesmo, muito difícil de contratar assim, só se você for muito bom naquilo que você faz, ser quase um dos 10 melhores. Olá, meu nome é Glaucio, meu sinal é esse, e eu gostaria de perguntar ao deputado Efraim, e também indiretamente a todos os deputados da Câmara. Bom, se na Câmara tem o surdo, ele conhece o surdo, se o tema hoje, inclusive, é acessibilidade, e todos conhecem o surdo também, então, por exemplo, tem uma prova de concurso, que seria uma prova adaptada para o surdo. Não adianta fazer uma prova em português, mas sim uma prova em Libras e respeitar assim a cultura surda. Como possa o político ajudar nesse sentido, fazendo leis? Parabéns pela pergunta muito interessante, porque ela mexe com o dia a dia das pessoas e, especificamente, um dos projetos em que eu atuei na Comissão de Constituição e Justiça foi exatamente para que a gente pudesse ter um espaço reservado para as pessoas com deficiência nas universidades. Porque aí é que está a desigualdade. Você não adianta você cobrar da pessoa surda, da pessoa com deficiência, da pessoa cega, que ela dispute uma prova em condições de igualdade com quem tem a sua capacidade plena. Isso é no mínimo injusto. Então, se a gente consegue reservar uma cota que seja de 2% ou 3% para que a pessoa com deficiência ela possa estar na universidade, se integrar, ela vai ter aquela tão falada qualificação para poder entrar no serviço público. Tortilhas, chili, chimichangas, chilaquiles, nachos. Se para mim, que consigo ler, às vezes é difícil entender os pratos do cardápio, imagina para o deficiente visual. Daí a importância do menu em braille. Mas atender bem o deficiente visual não significa apenas ter o cardápio em braille dentro do restaurante. Existem tratamentos simples que podem fazer toda a diferença.
Eu quero saber qual foi o motivo de vocês formar uma banda com integrantes especiais. A banda surgiu com esse intuito de mostrar para as pessoas que o portador de necessidades especiais, ele tem direito como qualquer outra pessoa. Ele pode estar em qualquer lugar como qualquer outra pessoa. O pessoal não olha para a banda como uma banda de profissionais, como vocês viram, né? Mas sim como pessoas limitadas. Então a gente tem que acabar com esse preconceito. Então, na realidade, a gente luta muito contra esse preconceito. Existe um preconceito muito grande. Quando se fala da banda Zactar, o pessoal fala, é uma banda, aí conta a nossa história, o pessoal vê pelo lado medíocre da necessidade. E, na realidade, todo mundo tem uma particularidade. Eu chamo a deficiência como uma particularidade. É uma coisa nossa, né? Nós temos essa deficiência dentro da gente e a gente tem que vencer ela todo dia. A banda brasiliense Zactar surgiu em 2001 e é formada por 8 artistas. Entre os integrantes, 5 possuem necessidades especiais. O grupo surgiu a partir de um projeto que tinha como objetivo desenvolver a sensibilidade artística, a coordenação motora e a socialização dos participantes. O talento demonstrado pelos alunos fez surgir um novo objetivo, a profissionalização dos músicos e a gravação de um disco. Em 2004, os integrantes foram aprovados em uma prova prática e conseguiram o registro profissional pela Ordem dos Músicos do Brasil. No mesmo ano, iniciaram o trabalho de gravação do CD Coisas Belas da Vida. Com muito reggae e algumas passagens pelo pop rock, o disco contou com a participação de membros do Rapa, Tribo de Jah, Cidade Negra, entre outros. Zactar é mais uma prova de que a criatividade e a dedicação podem superar as barreiras impostas pelo preconceito. Parece que as pessoas não só são surdas, como são cegas, né? E, na verdade, parece que eles têm medo de nós e não entendem a nossa língua, que é a Libras. Então parece que estão fechados. Eles precisam se fazer ouvidos, eles precisam se comunicar. Esse grito silencioso é a expressão legítima de um conjunto de brasileiros que querem dizer às autoridades da educação que a inclusão tem que ser medida a cada caso e que é preciso, sim, fortalecer o que existe e abrir oportunidades ao mercado de trabalho. É muito fácil ficar discutindo a educação inclusiva da vida do deficiente auditivo e não ouvir o surdo. Tem que ouvir. Por que os surdos alegam que eles querem as escolas especiais ainda? Por que eles têm essa necessidade? Porque eles não conseguem aprender no ensino regular da forma que se estruturou aqui no Brasil. A gente tem que ampliar a discussão, tem que atender esse segmento no Plano Nacional de Educação e não enfiar a inclusão em escola regular goela abaixo. O PNE estabelece como meta universalizar o ensino para deficientes de 4 a 17 anos em escolas regulares. Para eles, uma inclusão imposta. A crítica aqui é de que surdos não são eles, mas nós, que apesar desse barulho, não damos ouvidos.